dia, gente! Bem-vindos a mais uma aula DBD. E nessa aula, nós vamos aprender sobre as evidências de uma conversão, a lição 6 da nossa revista. Para começar essa aula, eu gostaria de pedir que vocês abrissem em Mateus 26, que é o texto de referência dessa lição. É Mateus 26, a partir do versículo 69, que fala sobre Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Vamos lá? Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Veio uma criada e disse-lhe: "Você estava com Jesus, porque vocês dois são da Galileia." Mas Pedro negou em voz alta, dizendo: "Eu não sei do que você está falando." Mais tarde, fora do portão, outra criada viu Pedro e disse aos que estavam por perto: "Este homem estava com Jesus de Nazaré." Pedro negou novamente, desta vez com juramento: "Não conheço esse homem", disse ele. Pouco depois, os homens que estavam ali vieram a ele e disseram: "Nós sabemos que você é um dos discípulos dele, pelo seu modo de falar." Bom, nesses versículos a gente observa que Pedro, mesmo negando Jesus, né, mesmo com medo de assumir que era cristão, ele foi identificado pelas outras pessoas como um cristão. Então, por exemplo, hoje em dia, quando alguém fala para você, pergunta para você se você é um cristão, você deve se alegrar, porque se você nem precisou falar para ela isso, significa que você está demonstrando características que descrevem uma pessoa que seria cristão, né? Então, isso é motivo de alegria, né? Porque isso demonstra que você está tendo um bom testemunho, né? Diferente dos comportamentos que a gente vê hoje em dia das pessoas. E esses comportamentos, né, essas evidências que a gente fala, né, de uma conversão, é como se fosse a identidade que a gente carrega, né, por seguir a Cristo. São as coisas que a gente, que são evidenciadas na nossa vida, né, que são mostradas pela nossa vida, que trazem uma ideia de mudança, né? A ideia é que a gente é diferente daqueles que estão no mundo, né? Aqueles que não seguem os padrões de Deus, mas sim os padrões estabelecidos pelo pecado. E aí eu quero ler na revista com vocês o tópico 3, que diz o seguinte: os outros poderão confirmar sua experiência, né? Os outros poderão ver que você que você viveu alguma coisa com Deus, tipo, que você conseguiu estabelecer um relacionamento com ele, que você conseguiu conhecer ele de verdade, né? Que diz o seguinte: quando alguém identificá-lo como um cristão, você deve se alegrar, pois quando isso acontece, já estamos prontos para testemunhar Cristo. Pedro foi apontado como um cristão, mas estava com medo de morrer. Então se escondeu e negou. Embora ele já tivesse a forma de Cristo, de maneira que os outros até podiam notar, ele não teve coragem. É preciso ser o mesmo corajoso para assumir que conhecemos Jesus e obedecermos a sua palavra. E aí a pergunta que eu quero te dizer, né, que eu quero te fazer, é que o que você faz quando alguém te pergunta se você é cristão? Quando alguém te pergunta se você é cristão, qual é a sua reação? Você nega, como fez Pedro, com medo da rejeição, com medo do julgamento, ou você assume corajosamente a sua identidade cristã? E aí, né, dentro dessa aula, o que eu queria dizer para vocês são as evidências que a gente observa na conversão, né? Como que eu posso perceber em mim que eu realmente me converti, que eu realmente fui transformado, né? Porque como a gente viu nas outras aulas, a conversão, ela é uma volta completa do homem para Deus, ou seja, é uma mudança, né? Então eu queria ler com vocês uma história que tem na nossa revista, lá na parte da conclusão, que diz o seguinte: que é uma história de uma mulher hindu. Essa mulher, ela se converteu e depois disso passou a sofrer muita perseguição por parte de seu marido. Então o pastor lhe perguntou um dia como conseguia harmonizar sua vida conjugal
diante de tantas agressões físicas e morais? Ela respondeu: bem, procuro preparar as melhores refeições. Quando ele reclama da arrumação da casa, tento manter ainda mais limpo, e quando ele se dirige a mim com gritos e insultos, eu sempre lhe respondo com doçura e humildade. Tenho me esforçado para mostrar a ele que quando me tornei uma crente fiel a meu Senhor, tornei-me ao mesmo tempo uma esposa e uma melhor esposa e uma melhor mãe. Então, o que a gente consegue observar aí? Que a conversão, ela provoca uma mudança. E se ela não provoca uma mudança, alguma coisa está errada, né? Então, eu queria ler com vocês Efésios 4, 23. Vamos abrir? Efésios 4, 23. Que diz o seguinte: agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Então, a gente precisa ter a nossa mente renovada, né? Quando a gente se converte, a gente precisa demonstrar mudança. A gente não pode reagir como a gente reagia antes a insultos. A gente não pode mentir se a gente, né, tinha esse costume. Então, assim como a gente consegue observar na vida dessa mulher, né, que apesar do marido dela insultar ela, apesar do marido dela muitas vezes até magoar ela sempre reagia da melhor forma. Ela mostrava pra ele que ela, a partir do momento que ela serve a Deus, a partir do momento que ela acredita na salvação, a partir do momento que ela tem fé na palavra de Deus, ela se tornou uma pessoa melhor. Ela busca obedecer, ela busca ter a mente renovada. Então ela não vai reagir da forma como se espera, né? Violência com violência, xingamento com xingamento. Não, ela vai ter uma postura cristã, ela vai demonstrar essa mudança na vida dela, né? Por isso que o testemunho, ele é muito importante e ele transforma, porque eu acredito que de pouco a pouco o marido dela vai ser tocado com isso, sabe? Ele vai perceber que, tipo, há algo ali especial, aquilo que fez ela mudar, aquilo que faz ela resistir tanto, aquilo que a torna tão forte, né? Porque é muito difícil ter essa resiliência, né? Tipo, a pessoa te xingar, a pessoa muitas vezes até te bater, né? E você reagir com mais amor, com mais dedicação. Então, a primeira evidência que a gente observa com a conversão é a mudança de vida, é a mudança de pensamento, é a mudança de atitude. A partir disso, a gente consegue observar outras evidências, né? Que é a busca de comunhão com Deus através da oração, né? Estabelecendo relacionamento com Ele, através de conhecer mais a palavra dele, tendo comunhão com os irmãos também. A gente busca estar em paz com todos, a gente busca trabalhar, né, na igreja, contribuindo para a obra de Deus. A gente busca a santificação, resistindo ao pecado, escolhendo coisas que edificam a nossa vida, escolhendo fugir de coisas que podem nos levar a pecar. E assim como a mulher fez, né? A gente busca o contrário do que o mundo faria, né? Tipo, se a pessoa te xingou, você não vai xingar de volta. Você vai mostrar pra ela que você tem respeito, que você ama ela. Porque a Bíblia nos fala, né? Pra amar o próximo como a nós mesmos. Outra evidência, né? É o amor pelas escrituras, né? Com a conversão, você começa a ter zelo pela palavra de Deus. Você tem fome de aprender mais. E isso é muito importante, porque como você vai saber como agir se você não procura na palavra de Deus, naquilo que Deus nos ensina, né? Por meio da sua palavra. Então, por meio disso, a gente acaba se tornando sensível à voz do Espírito Santo, né? Porque a gente constrói um relacionamento com Ele. E toda essa mudança de vida, essa mudança de comportamento, nos leva a ter um testemunho cristão, nos leva a ser identificados como cristão. E aí entra a história de Pedro, né? A partir do momento que a gente é identificado como cristão, a gente deve assumir essa identidade, a gente não deve ter medo disso, né? E
e tipo, guiar as pessoas por meio desse testemunho, sabe? Levar as pessoas a procurar o que te torna essa pessoa livre em Deus. E aí, diante de tudo isso, eu queria abrir com vocês a Bíblia em Tiago 2. Tiago 2, a partir do 19, que diz o seguinte: Vocês creem que existe um único Deus? Ora, lembrem-se que os demônios também creem nisso e tremem de medo. Ó homem insensato, quando finalmente você compreenderá que a fé sem obras é inútil? E o que a gente pode, dizer sobre esse texto? Não basta nós nos autodeclararmos cristãos porque nós nos batizamos e cumprimos a agenda tipo assim, vamos aos cultos de domingo. E aí, quando começa a semana, a gente se torna uma pessoa mundana, sabe? A gente não consegue demonstrar uma mudança real na nossa vida. A gente não consegue não mentir, a gente não consegue não roubar, a gente não consegue não ofender as pessoas. A gente segue o fluxo do mundo, sabe? A gente segue as ideias do mundo, a gente posta coisa indevida, a gente assiste coisa indevida. Então, não há testemunho cristão na nossa vida. Então, se a gente não consegue colocar em prática as boas obras, se a gente não consegue obedecer aquilo que a palavra nos ensina a fazer, a gente não consegue ser luz no mundo, né? A gente não consegue ter um bom testemunho. E diante disso, eu gostaria de continuar lendo esse mesmo texto, né? Mas a partir do versículo 21. Então, Tiago 2, versículo 21. Vocês não se recordam de que até mesmo o pai Abraão foi declarado justo por causa das suas obras, quando estava pronto para obedecer a Deus, mesmo que isso significasse oferecer seu filho Isaque para morrer no altar? Como vocês veem, a sua fé e as suas obras agiram juntas. A sua fé foi aperfeiçoada pelas suas obras. Então, a fé, por si só, ela está morta, né? Como a palavra de Deus diz. Então, a gente não pode separar a fé das nossas ações, né? Não tem como a gente ter fé em Deus e fé na nossa salvação se a gente não se torna uma pessoa melhor. Se a gente não está disposto a obedecer aquilo que Deus nos ensina. Se a gente não consegue praticar a palavra de Deus, se a gente não consegue obedecer a Deus, a gente não ama a Deus, né? Então, como você quer se declarar, como que você quer ser declarado cristão, como você quer ser identificado como cristão, se as pessoas não veem diferença em você? Então, se as suas ações não refletem a Cristo e aquilo que Ele nos ensinou, né, durante a sua vida aqui na Terra, não tem como você ser luz, né? Não tem como você ter um bom testemunho e você acaba se tornando cada vez mais parecido com o mundo, porque você vai negociando os princípios de Deus, né? E quando a gente negocia esses princípios, a gente mostra que não houve uma verdadeira transformação na nossa vida e que há necessidade de uma verdadeira conversão, né? Porque esses princípios foram feitos para o nosso bem, para a nossa felicidade e para nos aproximar mais de Deus, para a gente seguir aquilo que agrada a Ele, aquilo que vai nos conceder a salvação, né, algum dia. Então, diante de tudo isso, eu espero que a gente possa refletir sobre como a gente tem evidenciado a nossa conversão na nossa vida, se nós temos seguido os princípios de Deus ou se nós temos feito de maneira errada. E se for o caso, que possamos converter, né, aquilo que precisa ser mudado, transformado, porque a salvação ela é uma mudança radical, ela não é algo superficial, ela é algo que muda totalmente a nossa vida, seja no âmbito social, seja na nossa vida pessoal. Então, que mesmo em público ou em casa, a gente possa assumir a identidade de cristãos e ser luz aí fora, né? Buscar conhecimento para amadurecer e, enfim, espero que Deus abençoe a cada um de vocês nessa quarentena e boa semana. Até mais!